Bem-vindos, bem-vindas no Que História é essa, Max? O seu canal aqui no YouTube que surgiu com a proposta de trazer conhecimento, de trazer valor agregado, de fazer com que as pessoas reflitam sobre uma série de curiosidades, sobre uma série de assuntos que antigamente não trazíamos luz sobre isso. Vale dizer que existe um lado sombrio de figuras históricas amadas. O que elas esconderam? E é justamente sobre isso que vamos nos debruçar no dia de hoje. Eles são os heróis dos nossos livros de história, os pilares da nossa nação, as figuras que aprendemos a admirar e respeitar. Mas e se eu te dissesse que por detrás da imagem impecável, da aura de santidade, do legado intocável, existiam segredos? Sim, vícios, traições, decisões controversas e atitudes que, se reveladas na época, poderiam ter mudado completamente a forma como os vemos. Que história é essa, Max? É a história do lado sombrio de figuras históricas amadas, os segredos que eles levaram para o túmulo e que a história oficial preferiu esquecer. Prepare-se para ver seus heróis sob uma nova e perturbadora luz. A história muitas vezes é contada pelos vencedores, e os heróis são construídos para inspirar e unificar. Mas a verdade é que todo ser humano é complexo, e as figuras históricas não são exceção. Por trás dos grandes feitos, das decisões que mudaram o país e dos discursos inflamados, existiam homens e mulheres com suas falhas, seus medos e seus segredos. E é justamente nesses detalhes, nessas nuances, que reside a verdadeira riqueza da história. Vamos desvendar alguns desses segredos que revelam um lado menos conhecido e talvez mais humano de nossos ícones, de nossos heróis. Número 1. Tiradentes, o herói com dívidas e contradições. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é o mártir da Inconfidência Mineira, o símbolo da luta pela liberdade. Mas você sabia que, além de idealista, ele era um homem com sérios problemas financeiros, endividado e com histórico de insubordinação? Sua participação na Inconfidência, para alguns historiadores, foi motivada tanto por ideais quanto por desespero pessoal. E a imagem de herói barbudo e sofredor foi construída pós-mortem para servir a um propósito político. Tiradentes foi um herói, sim, mas um herói com suas complexidades e contradições, muito mais humano do que a lenda nos faz crer. Número 2. Princesa Isabel, a Redentora e seus interesses. A Princesa Isabel é a figura da Redentora, a mulher que assinou a Lei Áurea e libertou os escravos, um ato de humanidade inquestionável. Mas a história nos mostra que a abolição da escravatura não foi um ato isolado de bondade, não. A pressão internacional, a resistência dos próprios escravos e os interesses econômicos da época foram fatores cruciais. Além disso, a Princesa Isabel, como herdeira do trono, tinha seus próprios interesses políticos e religiosos, e a abolição para alguns foi também uma estratégia para tentar salvar a monarquia. Sua imagem de santa muitas vezes ofusca a complexidade de suas motivações e o contexto político da época. Número 3. Getúlio Vargas, o pai dos pobres e o ditador. Getúlio Vargas é uma das figuras mais controversas e fascinantes da história do Brasil. O pai dos pobres que criou as leis trabalhistas e modernizou o país, mas também é o ditador que instituiu o Estado Novo, perseguiu opositores, censurou a imprensa e governou com mão de ferro. Sua dualidade é um espelho das contradições do Brasil. Como um líder tão amado, pôde ser ao mesmo tempo um repressor tão implacável. O legado de Vargas é um lembrete de que o poder absoluto pode corromper e que a tristeza é feita de luzes e sombras, mesmo nas figuras mais carismáticas. Essas figuras históricas, com seu lado sombrio e suas complexidades, acabam nos ensinando que a história não é preto e branco. Ela é cheia de nuances, de verdades ocultas e de segredos que, quando revelados, nos permitem uma compreensão mais profunda de quem somos como nação.
Que história é essa, Max? É a história de um Brasil que, através de seus heróis imperfeitos, nos convida a questionar, a pesquisar e a formar nossa própria visão do passado. E você? Qual figura histórica brasileira você gostaria de ver desvendada? Deixe sua opinião nos comentários e aguardamos vocês até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais, pessoal!